Deixa eu lhe falar uma coisa: tem gente que não paralisou pela dor, tem gente que paralisou pela decisão de não reagir. Mas essa noite o Senhor trouxe você aqui para que você entenda: a tua limitação não vai limitar você de reagir. Você vai reagir quando for preciso, porque milagre não é para quem espera ser levado, milagre é para quem decide não ficar parado, milagre é para quem decide reagir e tomar uma posição em Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 15, versículo 29. Deus abençoe todos vocês. Partindo dali, Jesus veio ao mar da Galileia e subiu ao monte e assentou-se lá. E vieram a eles grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aos pés de Jesus e ele os de tal maneira que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e levaram dos que sobrejaram 7 cestos cheios de pedaços. Aleluia, Deus abençoe, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pai, aqui está a tua palavra, que não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Fala conosco, pois nós viemos aqui ouvir a tua voz, nós viemos aqui ouvir o teu falar, e nós te pedimos que a tua palavra se manifeste a nós, nós te pedimos que a tua palavra venha até nós, e que venhamos a assimilar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. É no nome de Jesus que eu te agradeço e já oro por tudo, e a igreja diz... Você que está em casa, compartilha com 2 ou 3 pessoas essa live. Você que está aqui, você pode assentar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e esse texto fala sobre a segunda vez que Jesus estava reunido com a multidão, onde ele multiplicou pães e peixes. É interessante nós olharmos para o texto, porque ele fala aos nossos corações. É interessante algumas verdades explícitas e que nós podemos aplicar na nossa vida. A primeira delas é que a Bíblia vai dizer que Jesus sai do mar da Galileia e Jesus sobe ao monte. Jesus sobe ao monte que estava na Galileia. E é interessante porque Jesus já esteve no mar da Galileia. Jesus já operou no mar da Galileia. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava próximo ao mar, multidões o foram para junto de Jesus. E é interessante que agora o cenário mudou. Por quê, pastor? Porque Jesus não está embaixo do monte, Jesus está em cima do monte. Então é diferente, o acesso é diferente, a chegada é diferente, a vinda e permanência também é diferente. Por quê? Porque é mais difícil. Embaixo mais fácil, em cima mais dificultoso. Concorda comigo? Jesus na beira do mar, o acesso é diferente de quem vai subir. Só que o que me chama a atenção é que Jesus vai fazer um culto. Jesus está lá em cima e as pessoas chegam, e onde as pessoas chegam tem culto. Há um culto que vai acontecer. E é interessante que o público desse culto me chamou a atenção nesse texto que lemos. O público desse culto me chamou a atenção na hora que eu olhei para esse texto e meditei em algumas coisas, e eu quero aplicar na nossa vida. A primeira delas é que a Bíblia vai dizer que grandes multidões seguiam Jesus, e essas multidões decidiram romper o estágio de baixo para subir. E é interessante que nessa multidão tem aleijados, cegos, mancos, mudos, e a Bíblia vai dizer que esses precisam subir. É interessante porque há uma necessidade.
há uma necessidade muito grande de estar com Jesus, mas há uma limitação. Por quê? Porque no meio há cegos, no meio há surdos, no meio há mudos. Então imagina comigo, Jesus numa beira do mar da Galileia, para quem tem uma deficiência, já teria dificuldade enorme de acesso. Imagina Jesus em cima do monte. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quem conhece a própria necessidade não negocia conforto. Quem conhece a necessidade que tem, enfrenta a subida que precisa. Eu vou repetir: quem conhece a necessidade que tem, enfrenta a subida que precisa. O que é preciso fazer? Eu vou fazer. O que é preciso, qual maneira é preciso agir para estar com Jesus? Eu vou fazer. Por quê? Porque eu conheço a necessidade que eu tenho. Querido, deixa eu lhe falar algo aqui. A necessidade é sua, a necessidade é minha. Então somos nós que precisamos entender a necessidade de também nos movermos. Porque limitação não impede a fome de quem tem, a necessidade de quem tem fome de chegar a Jesus. Limitação não impede a necessidade de quem tem fome de chegar a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. De Gênesis a Apocalipse, limitação nunca foi uma desculpa. Limitação sempre foi um combustível. De Gênesis a Apocalipse, quem tinha limitação usou isso como um combustível. E a Bíblia vai dizer que eles decidem subir, porque limitação não é um problema. O maior problema é a acomodação. Não é porque eu tenho uma limitação que eu vou me acomodar. Pelo contrário, eu sou limitado, mas eu vou buscar. Eu sou limitado, mas eu vou adorar. Porque o problema nunca vai ser a força, o problema sempre vai ser a sobra de desculpas. E alguém já disse, e é verdade: quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Você já viu que às vezes na nossa vida a gente age como criança, e às vezes a nossa voz é sempre de desculpa. Eu não faço por conta disso, eu não faço por conta daquilo, eu não resolvi ainda por conta disso. Não, eu estou falando de gente que é cego, eu estou falando de gente que é aleijado, eu estou falando de gente que é mudo, mas gente que está disposto a subir, gente que está disposto a se mover, gente que está disposto a reagir. Deixa eu falar uma coisa: você não será limitado pela tua limitação. Você foi chamado para romper em Deus a necessidade que você tem. Deixa eu lhe falar uma coisa: tem gente que não paralisou pela dor, tem gente que paralisou pela decisão de não reagir. Mas essa noite o Senhor trouxe você aqui para que você entenda: a tua limitação não vai limitar você de reagir. Você vai reagir quando for preciso, porque milagre não é para quem espera ser levado, milagre é para quem decide não ficar parado, milagre é para quem decide reagir e tomar uma posição em Deus. A Bíblia vai dizer que esse era o público. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus não diz: olha, já que tem cego subindo, eu vou descer. Poderia ou não poderia dizer, irmãos? Fala comigo, poderia ou não? Jesus, o pessoal da acessibilidade veio para o culto hoje. Jesus, eles têm preferência. Quem está aqui embaixo, Jesus, é cego. Quem está aqui embaixo, Jesus, é manco. Quem está aqui embaixo, Jesus, é surdo. Só que Jesus está no monte esperando as pessoas subirem. Porque Jesus não, escute. Jesus diz na sua palavra: vinde a mim. Nós temos que entender a necessidade de ir. Porque a nossa geração está acostumada a ser carregada sempre. Mas eu preciso entender que eu não preciso ser carregado para as coisas que eu tenho que fazer em Jesus. Vem cá, alguém nos carrega para ir para a praia? Carrega? Alguém carrega você para receber um valor que você precisa receber? Você sai daqui, pega no média distância. Alguém carrega você para se divertir, para pegar um avião daqui e ir para o outro lado do mundo? Alguém carrega você? Para isso a gente não precisa ser carregado. Mas é interessante que para as coisas de Deus eu não vou porque o irmão não falou comigo, eu não vou porque eu não conheço ninguém, eu não vou porque isso, eu não vou porque aquilo. Não, Jesus está falando de uma geração limitada, mas que está disposta a romper.
Jesus está falando de uma geração limitada, mas que está disposta a reagir. Para de dar desculpas e enfrenta a tua responsabilidade, porque essa subida fala de responsabilidade pessoal. Essa responsabilidade não pode ser transferida. Não, eu vou transferir para o meu irmão essa responsabilidade, porque o Uber não chegou, meu irmão não veio me buscar. Não, não, meu filho, é você que tem que entender a necessidade que você tem. Eu imagino um mudo segurando na montanha assim, segurando na montanha. Alguém está olhando para o mudo e está dizendo assim: e aí, não, eu estou chegando, é para ir com Jesus, vale a pena. Eu imagino o aleijado caminhando e alguém dando uma mão, e alguém dizendo assim: mas vai subir mesmo, vou subir. Eu conheço a necessidade que eu tenho, eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu necessito. Eu imagino o cego, eu imagino aqueles que não podem, eu imagino aqueles que não podem, que são mancos, eu imagino aqueles que são cegos, eu imagino aqueles que são mudos, eu imagino a dificuldade que eles tiveram para subir, mas eles assumiram a responsabilidade. Quando é que você vai assumir a responsabilidade? Quando é que você vai entender que não dá para dar mais desculpas? O que você quer viver depende de você. Existem milagres que dependem de Jesus, mas existem outros que dependem de nós. Eu não vejo Jesus dizendo assim: facilita para eles. Não, quem está subindo aí, vai lá buscar nos braços. Não, só que a Bíblia vai dizer que quem era, ajudou os outros a subirem. Porque quando é manco, quando é coxo, quando é cego, Deus sempre usa alguém para nos ajudar a subir. Só que eu acho interessante, ajudaram a subir, só que quando chegaram no pé de Jesus, a Bíblia vai dizer: e os deixou aos seus pés. Porque quem carrega precisa ter um princípio: eu faço até certo ponto. Cuidado para não pesar demais você querer carregar todo mundo toda hora. Porque quem estava carregando entendeu: eu carreguei até aqui, agora chegou diante de Jesus, é tu e Deus, filho. Mas pastor, ainda é cego, ainda é coxo, mas já está diante de Jesus. Só sai coxo se quiser, só sai manco se quiser, só sai aleijado se quiser. Porque quem está na frente dele é o Jeová Rafá. A minha parte eu fiz, agora eu preciso ensinar que ele vai precisar assumir a responsabilidade dele. Deus não te chamou para levar o fardo de ninguém. Deus não te chamou para carregar o fardo de ninguém. Deus te chamou para ser suporte, mas apontar o caminho e a direção e dizer: está aqui, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que seguir, porque eu também estou no culto e vou participar dele. Às vezes nós estamos carregando pesos que não são nossos. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para você: o seu já é muito pesado, amém? O seu já é muito pesado. Cuidado. Porque às vezes você para meditar na realidade do outro: meu Deus, mas fulano está enfrentando isso, mas ciclano está enfrentando isso, tá? Mas a mesma mão que está te dando graça, está dando graça a ele também. Eu estou falando para alguém aqui até que está vendo um familiar sofrendo. Deixa Deus trabalhar, vaso. Porque às vezes tu pede, deixa eu falar uma coisa aqui que o Espírito Santo está mandando dizer para alguém. Às vezes tu pede para Jesus trabalhar na vida de fulana e de cicrano. Quando Jesus começa a apertar com chave de fenda, aí tu fica bichinho, nada. Deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus apertar, deixa Jesus provar, porque Jesus sabe como tratar cada um. Um dia a irmã chegou para mim, faz muitos anos, isso não foi aqui: pastor, ora por mim que meu marido não quer vir para a igreja. Meu marido: vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Pega o vaso. Senhor, é teu, já te serve, te adora. Deus, coloca o homem, Senhor, no canto da parede, faz ele acordar, Senhor. A mulher olhando assim para mim, glória a Jesus. Foi alguns dias depois ela me procurou: pastor, ore por mim, chorando. Que foi, meu irmão? Fechou a porta, meu marido não está trabalhando, só está em um emprego, agora estava em 2, chegou em casa chorando. Eu digo: a senhora está achando o quê? Isso é Jesus, irmã. Pouco tempo ele entrou com ela na igreja. Ô irmão, existem pessoas que nunca vão entrar num ambiente desse se tiver tudo bem.
Só que Jesus tem anzol para colocar na ponta da vara e lançar nas águas para trazer o peixe. Aí a Bíblia vai dizer que eles eram coxos, eram mancos, mas subiram. Quando eles chegaram no monte, a Bíblia vai dizer no versículo que lemos: e Jesus os curou. E Jesus os... Agora eu pergunto, se eles tivessem ficado, quem deixaria de receber? Eles. Quando nós nos negamos, quando nós colocamos desculpas à frente, nós estamos perdendo aquilo que Jesus quer fazer. Não é ninguém não. Você acha que ninguém olhou e disse: quanta injustiça, Jesus não podia estar aqui embaixo, olha quanta gente necessitada, olha quanto aleijado, olha quanto cego, Jesus não está vendo isso não? Só que Jesus está dando a última prova para quem vai receber um grande milagre. Porque diante de Jesus nenhum sacrifício é em vão. Diante de Jesus nenhuma subida é imperceptível. Diante de Jesus Ele conhece exatamente os nossos esforços e sabe exatamente o que vai fazer na nossa vida para glorificar o nome dEle. A Bíblia diz que quando eles chegaram, eles foram curados. Porque quem se predispõe a viver aquilo que Jesus tem não ficará da mesma maneira, acontecerão mudanças. Não, irmão, eu quero declarar sobre a tua vida: as paralisias não permanecerão. A Bíblia diz que os curou, significa o quadro mudou, a história reverteu, a situação foi diferente. Eu sei que por muito tempo caminhou-se debaixo de prova, eu sei que por muito tempo se caminha por debaixo de limitação, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: as coisas vão mudar. Não, eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui nessa noite. Levanta uma das suas mãos comigo. Quando eles chegaram em cima do monte, mediante ao sacrifício que eles fizeram, a Bíblia diz: e Jesus os curou. Isso significa, o quadro já não era mais o mesmo. Não carregavam mais certificado de acessibilidade ou paralisia na sua vida. Eles agora estavam andando. Eu tenho uma palavra de Deus para você: uma hora Deus responde, uma hora a resposta vem, uma hora o quadro muda, uma hora a situação reverte e o nome dele é glorificado. Só quem pode adorar a Deus. E louvavam ao Deus de Israel. E louvavam ao Deus de Israel. Vamos fazer o quê? Vamos louvar. O irmão que não estava enxergando agora está. O que era mudo agora está falando. O que era coxo agora está andando. Vamos louvar, vamos adorar os feitos de Deus. E eles cantavam, 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 cantavam. No meio da adoração deles, Jesus identificou uma coisa: tem um povo que está me adorando, mas na vida deles está faltando. É interessante que eles estavam adorando pelo grande feito de Jesus. Era grande o feito de Jesus. Imagina, irmão, uma pessoa cega, na hora, enxergar, que feito grande. A Bíblia diz que eles estavam louvando. E enquanto eles estão louvando, diz a palavra de Deus, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta gente. Por que, Jesus? Porque já fazem 3 dias que eles estão comigo. Já fazem 3 dias que eles estão comigo. É interessante porque você não vê Jesus falando na Bíblia algum termo como esse: eles estão comigo. Não. Esse é um texto atípico. Esse é um texto atípico. E eu fui entender por que Jesus está dizendo: eles estão comigo. Por que Jesus não disse: eles estiveram comigo? Por que Jesus disse: eles estão comigo? Porque Jesus está destacando aquela multidão que está com ele. E qual é a diferença dessa multidão para outra? É que depois do milagre eles ainda continuam no culto. Depois da resposta eles ainda continuam na oração. Depois dos feitos de Deus eles não se moveram. E eles tiveram que enfrentar 3 coisas, pelo menos 3, tem mais, mas pelo menos 3 eles tiveram que enfrentar. Primeiro, eles tiveram que enfrentar a necessidade de comida, porque eles não tinham o que comer, está escrito.
Eu tenho compaixão dessa gente porque eles não têm o que comer. Então eles estão com Jesus, mas não têm o que comer. Outra necessidade que eles tiveram que enfrentar: o frio da noite do deserto. Tiveram que enfrentar o calor do dia do deserto. Olha que eu falei de frio, olha que eu falei de calor. Eles estão com Jesus porque tiveram que suportar a mudança de temperatura. Uma hora frio, uma hora calor. Mas nada disso os fez mover. Quando vem a primeira adversidade, às vezes nos movemos. Olha quantas. Primeira adversidade, o calor do dia. Ixi, como está calor. Deserto faz muito calor. Que momento difícil, que sol causticante. Mas eles ficam. Alguém está dizendo, quando chegar a noite, quando chegar o frio da noite, eles não vão suportar. Eles vão se despedir, eles vão despedir de Jesus. Quando o frio da noite chegar, a Bíblia diz que chega o frio da noite, muda a estação, e eles ainda permanecem com Jesus. O tempo passa e a comida acaba, eles não têm o que comer, mas eles ainda permanecem com Jesus. Quando Jesus observa que existe gente que está com ele e não se move devido às circunstâncias, Jesus dá uma ênfase nisso. E Jesus disse: eu sei que eles estão comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sabe exatamente quem está com ele na fartura e na escassez. Jesus sabe exatamente quem está com ele no frio e no calor. Jesus sabe exatamente quem está com ele na mudança de temperatura ou na mesma temperatura. Jesus sabe exatamente quem está com ele na repreensão ou na bênção. Porque tem gente que muda conforme a temperatura. A temperatura mudou, também mudo. Só que tem um grupo de gente que decidiu permanecer. E permanecer custa caro. Porque permanecer é enfrentar a mudança. Permanecer é enfrentar a mudança de estação. Permanecer é você ver Deus abrir a mão e fazer uma cura muito grande, e no outro dia você já tem uma necessidade na sua porta. E você abrir a boca e dizer: o Senhor fez, mas já tem outra necessidade batendo na tua porta. E aí? Permanecer. E aí? Continuar crendo. E aí? Ele curou ontem. Ontem estava louvando, admirando, glorificando. A adversidade de hoje não vai anular o que ele já fez ontem. A luta que chegou ontem não vai apagar a grande mão dele que teve comigo. Ele falou: eu vejo que eles permaneceram comigo. E sabe o que é que eu acho mais interessante? Eles permaneceram sem ter. Porque permanecendo tendo é uma coisa, mas permanecendo sem ter é outra. Eles não têm o que comer, mas não arredaram o pé daqui. Escute, você acha que eles não tinham o que comer porque eles não tinham o que comer em casa, ou porque não tinham o que comer no monte? Essa mesma gente que não tem o que comer em cima do monte tem o que comer em casa. Só que sabe o que eu acho interessante? Eles não voltam para casa para preparar o seu próprio alimento, porque eles vão esperar Jesus preparar uma mesa para eles. Você não entendeu nada, mas eu vou explicar. Tem coisa que você poderia fazer e resolver, mas você está aguardando em Deus, que Deus vai fazer e Deus vai resolver. Tem coisa que você poderia ir lá e tirar satisfação, mas você está aguardando Jesus preparar a mesa para você e colocar o alimento na tua mesa. Tem coisa que você poderia fazer do teu próprio jeito, da tua própria forma, mas só porque você está aguardando Jesus fazer da forma dele, ele vai honrar a tua fé aqui nessa noite, e ele conhece exatamente aquilo que você está renunciando. Permanecer custa, diga depois de mim: permanecer custa. Porque para permanecer eu tenho que renunciar. Renunciar à minha carne. E é difícil renunciar à carne. É difícil renunciar os desejos, o pecado, a vontade. Mas quem decidiu permanecer sabe que o difícil não é impossível.
Não é porque nós estamos num mundo difícil que é impossível servir a Deus, é impossível viver o que Deus tem, é impossível desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Não, porque o difícil não é impossível. Na verdade, o difícil é um sinal que essa renúncia que nós estamos fazendo hoje vai valer a pena amanhã. Deixa eu lhe falar algo. A Bíblia diz que eles estão com Jesus sem comer. Ou seja, eles renunciaram a alimentar a carne para estar com Jesus. Deixa eu lhe falar algo. O que é que você tem que renunciar aqui nessa noite? O que é que você tem que perder aqui nessa noite? O que é que você vai precisar dizer? Não, eu não alimento a minha carne. Era comida para satisfazer a carne. Mas a multidão que ficou precisa entender: eu preciso dizer não aos meus desejos. Eu preciso dizer não às minhas vontades. E é terrível, porque é uma luta da carne contra o espírito. E você não vence isso falando. Você não vence isso pensando. Você só vence isso cheio da palavra. Sabe por que eles conseguiram renunciar 3 dias sem comer? Eles estavam perto de quem? Eles estavam no culto com quem? Eles estavam louvando a quem? Quem está cheio de Deus não consegue ficar vazio de outras coisas. Cheio de Deus você vai vencer. Não ache que tem outro método ou tem outra forma. Ah, se orar por mim eu fico cheio. Não, não, não. Se você estiver perto de Jesus, perto da palavra de Jesus, cheio do ensinamento de Jesus, você não, o alimento pode estar na tua frente. Você diz: eu não como, porque eu prefiro ficar na vontade de Jesus para minha vida. Permanecer vai te custar coisas que o mundo te oferece de graça. Vai te custar, mas vai valer a pena. Eu acho interessante essa ênfase que Jesus dá em dizer: eu conheço a gente que está comigo. Eu conheço a diferença de quem desfruta de um privilégio, de um momento na minha presença, e de quem verdadeiramente está comigo. Porque uma coisa é estar perto de mim, outra coisa é estar comigo. Há uma diferença. Jesus faz uma distinção. Tem gente que está comigo, tem gente que não se moveu. Jesus, como é que você consegue identificar que tem gente que está com você? É quando os benefícios acabam. Quer descobrir quem é que está comigo? Quem está comigo pela minha presença. Quem está comigo não está comigo pela promoção. Quem está comigo não está comigo pela exaltação. Quem está comigo não está comigo pelo que eu posso oferecer. Está comigo pela minha presença. Estão 3 dias sem comer, mas não arredam o pé daqui. Estão 3 dias sem se alimentar, com frio, com o calor do deserto, mas descobriram que a minha presença é melhor do que qualquer presente. Há uma geração que, se os presentes acabarem, ela vai embora, a igreja esvazia. Mas há uma geração que decidiu permanecer, independente dos presentes, independente dos prazeres, independente das coisas que Ele pode proporcionar. Há uma geração que ainda tem fome e tem sede de Jesus. Tem que ir, porque no culto vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter cantor fulano, vai ter pregador cicrano, vai ter irmão Beltrano, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter evento tal, vai ter isso aqui. Isso não muda ninguém. Fazemos ajuntamentos, sim. Somos uma igreja que cremos nisso, mas isso não transforma. Porque a multidão que permanece é a multidão que entende: quando o alimento tem, eu estou com Ele. E quando não tem, eu permaneço com Ele. Não há geração que precisa ser empolgada. Para ter isso vai ter aquilo, para ter isso vai ter aquilo. Gente, tem gente que está adorando a ídolos. Por que num culto um público e no culto outro se pôr um cartaz? Porque está adorando a Deus? Não, a pessoas.
E gente se movendo, achando que quando servia lá no mundo, quando era lá do mundo, era assim. Para sair de casa tinha que ter um entretenimento e um motivo. Para vir para a casa do Senhor você não precisa de motivo não, você só precisa estar vivo. Para servir a Deus você não precisa de motivo não, você só precisa estar vivo. Porque o fato de você estar vivo é o maior milagre, e saber que você depende dele para tudo. Quando você vai no médico, você chega para fazer seus exames, check-up geral, o médico vai falando, olha, isso aqui tem que estar interligado nisso, porque isso assim, você vai vendo a perfeição de Deus em tudo, e saber que Deus está sustentando tudo isso, isso é graça de Deus na nossa vida. Ele pode não fazer mais nada, mas o que Ele já fez é suficiente. Ele pode não me dar mais nada, o que Ele me deu, o seu Filho Jesus naquela cruz do Calvário, não me condenar ao inferno, fechar meus olhos aqui, abrir face a face com Ele, já é tudo. E nós vamos entrando nessa moda, nesse modismo, de ser atraído por coisas. Não seja crente enganado, irmão. Seja crente que conhece, tem firmamento, que sabe que tem raiz, que fixa a raiz no lugar, que tem raiz em Deus, para entender que eu não me movo segundo circunstâncias, eu me movo conforme a palavra, eu me movo conforme a presença. Não é qualquer vento de doutrina que vai nos levar, não é qualquer novidade que vai aparecer que vai nos levar, é a palavra que nos move, é a presença que nos sustenta, é a presença que nos anima, é Jesus na nossa vida. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer para uma igreja que quer permanecer: fica firme, meu filho. Nós fomos chamados para permanecer pela fé que uma vez nos foi dada. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Evangelho é cruz, é renúncia. A renúncia de permanecer no frio, a renúncia de permanecer no calor, porque evangelho não é facilidade. Evangelho é guerra, é aflição, é dificuldade, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu posso contar com Ele. Eu sei que Ele é o meu melhor amigo. Eu sei que Ele está comigo nas horas certas e nas horas incertas. Permanecer vai te custar, mas vai valer a pena. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse: eu tenho compaixão dessa gente, e eu não quero os mandar embora com fome. Porque era uma descida de um monte. Olha como é a descida de um monte. Olha como é a descida de um monte. Um espiral. Jesus olhou e disse assim: 3 dias sem comer. 3 dias descendo. Imagina uma multidão descendo em espiral. Basta um tem uma crise, uma hipoglicemia, esmurecer, porque a preocupação de Jesus foi: eu não quero que desfaleçam pelo... Põe aí o texto na tela só para a gente encerrar, eu vou encerrar agora. Eu não quero que desfaleçam pelo caminho. Então a preocupação de Jesus foi: no caminho poderia acontecer alguma coisa que levasse de uma coisa pequena a uma tragédia. Ou não? Ou não, irmão? Estão descendo do monte, imagina se uma pessoa cai. Cai 5, 6, 7, acontece até um acidente. Então Jesus disse: olha, eu sei que eles estão comigo, e eu não quero os despedir assim, porque eu sei, para que eles não desfaleçam Jesus sabe quem está com ele. Quem está com ele, Jesus providencia o caminho. Para quem anda com Ele, para quem está com Ele, Jesus está preparando o caminho. Eu estou falando para gente que está preocupado com o caminho de amanhã. Está preparado por Jesus. Eu estou falando com gente que está preparado para o caminho depois de amanhã. Está preparado por Jesus. Eu estou falando para gente que está preocupado para depois. Está preparado por Jesus. E sabe qual é a notícia que eu tenho para te dizer? Jesus falou antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Você não entendeu não? Mas eu vou liberar sobre a tua vida. Antes que a tragédia se manifeste, Jesus chega primeiro.
Levanta a tua mão comigo que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Alguém está pensando numa tragédia, alguém está pensando no pior momento e no pior acontecimento da sua vida. Eu tenho uma palavra de Jesus sobre a tua vida. Antes que a tragédia se manifestasse, Jesus liberou uma palavra e disse: não desfalecerão pelo caminho. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que chegou aqui nessa noite. A tragédia não vai prevalecer, o acidente não vai tomar conta, a situação não vai ficar dessa forma, porque antes de acontecer, Jesus já está olhando o caminho, Jesus já está abrindo o caminho, Jesus já está limpando o caminho, e o nome dele vai ser glorificado. Só quem crê, levante a mão e dê glória. Jesus, para que a tragédia não se manifeste, o que é que você tem que fazer? Quantos pães vocês têm aí? Olha comigo. Os discípulos disseram: de onde viria tantos pães para tanta gente? Ô irmão, era a primeira vez que Jesus estava multiplicando pães e peixes? Era? Que paciência de Jesus conosco de explicar a mesma coisa que ele já explicou. Que paciência de Jesus conosco de dizer o que ele já falou. No mínimo era para ter alguém ali no meio deles para dizer assim: ei, tu lembra da primeira vez? Tu lembra o que foi que ele fez? Ele vai fazer de novo. Mas não. Sabe como é que eles estão? De onde é que vem tanto pão para tanta gente? Parece que nunca viram milagre. Ô meu irmão, você parece que nunca viu Deus abrir porta para você? Ô minha irmã, você parece que nunca viu Deus abrir escape para você? Aliás, você só está aqui porque Ele já abriu. Aliás, você só chegou até aqui porque Ele já fez. Mas eu acho lindo a paciência de Jesus em ensinar de novo. Sabe por quê? Jesus te ama tanto que vai insistir com você. E vai dizer: não é a primeira vez não, filho, que eu estou fazendo isso na tua vida não. Eu já fiz. E sabe qual é a palavra que eu tenho para liberar? Eu vou fazer de novo. Oramanto, remanência, fácia. Levanta a mão para adorar, que eu quero liberar uma palavra. Eu já fiz e vou fazer de novo. Pastor, que mês apertado. Quantos meses apertados tu já passou, filho? Eu já fiz e vou fazer de novo. Pastor, que contas essas que não fecham? Quantas contas que já não fechavam na tua vida, filho? Eu já fiz e vou fazer de novo. Pastor, que diagnóstico terrível. Quantos diagnósticos tu já tivesse, filha? Quantos diagnósticos tu já tivesse, filho? Eu já fiz e vou fazer de novo. Eu já fiz e vou... Pastor, essa situação emocional na minha vida, eu não consigo me erguer. Quantas situações tu já tivesse adversas emocionais? Eu já fiz e vou fazer de novo. Eu já fiz e vou fazer de novo. Eu já fiz e vou fazer de novo. Eu já operei e vou operar de novo. Eu já curei e vou curar de novo. Eu já salvei e vou salvar de novo. Eu já abri porta e vou abrir de novo. Eu já resolvi causa e vou resolver de novo. Eu vou fazer de novo. Tem alguém para adorar a Ele? Tem alguém para levantar a mão ao Deus que já fez? Eita, ao Deus que já operou, ao Deus que já realizou. Só quem já provou dos feitos de Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão e adore. Senta. Pegou os pães, deu graças. O que ele fez igual na primeira multiplicação. Deu aos discípulos. Ordenou que os discípulos entregassem. Eles não tinham o que comer. Quem não tem o que comer agora está tendo. Eles estão sendo alimentados. Estão sendo alimentados.
Encerra a história, pastor. Acabou a história, pastor? Não. A Bíblia diz que além de comer, se fartaram. Fecho minha Bíblia. Além de comer, ficaram satisfeitos. Se Jesus só resolvesse, o problema era bom. Mas além disso, Ele vai fazer mais. Ele vai fazer mais. Ele vai fazer além. Aí a Bíblia diz no verso 38, e eu encerro dizendo assim: e os que tinham comido 4.000 homens, além de mulheres e crianças, versículo 39, e tendo despedido a multidão. Por que Jesus não despede a multidão quando eles são curados? Já estava bom. Porque Jesus não vai despedir ninguém da mesma forma que chegou ali. Haveria saciedade para eles. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Prepara, porque os teus celeiros serão visitados. Prepara, porque a tua vida será visitada. Prepara, porque a tua casa será visitada. Há uma palavra de Jesus liberada em completude de obras aqui. Eu tenho uma palavra de Deus: nada ficará pela metade na tua vida. Ele começou a obra e vai terminar. Ele vai concluir cada detalhe. Há uma palavra sobre a tua vida. Ele vai fazer o nome dele ser glorificado. Feche os teus olhos.